o Departamento de Guerra, o que antes era o Departamento de Defesa. O presidente Trump diz: sim, não estou interessado em defender, quero atacar. E assim o nome foi alterado. Secretário do que antes era visto como defensivo, Departamento de Defesa. Hegseth é agora o secretário da Guerra e parece gostar muito desse papel, mostrando-se animado com isso e com tudo o que envolve. Ontem, ele publicou um post no X, onde disse que o presidente Trump ordenou uma ação e o Departamento de Guerra está a cumprir. Hoje estou a anunciar a Operação Lança do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta Lança do Sul e pelo Southcom. Esta missão defende a nossa pátria, remove os narcoterroristas do nosso hemisfério e protege-nos das drogas que matam o nosso povo. O hemisfério ocidental são os bairros da América e vamos protegê-lo. Agora, como pode ver, foram 7,4 milhões de pessoas que apenas desde ontem viram isso. E é importante compreender o contexto em que isto é feito aqui, esta declaração aqui, antes de adentrar no contexto ou explicar as ramificações disto ou o que estamos a realizar, vou afirmar que isto é uma enorme fraude contra o povo americano. Não há verdade nisto. É claramente evidente e mal disfarçado fingir que algo é aquilo que realmente não é. Esta alegação de que se trata de substâncias ilícitas é grotescamente falsa. O USS Gerald R. Ford, o maior e mais avançado porta-aviões do mundo, com grande capacidade de ataque nos seus convéses, não é algo que se envie para perseguir lanchas rápidas no Mar das Caraíbas, a milhares de quilômetros da costa americana ou a centenas de quilômetros, em muitos casos. Está muito longe de qualquer ameaça aos Estados Unidos. E isto nem sequer é. Não é preciso muita pesquisa de todo. Quero dizer, basta pesquisar no Google para ver que as drogas que entram nos Estados Unidos não vêm em lanchas rápidas. De fato, quase todas elas, e acho que não há exceções a isto. Todos os barcos rápidos que vimos nos vídeos, que foram destruídos naquele mapa que o Gary às vezes mostra sobre onde estão, não conseguiam alcançar a costa americana, não conseguiam chegar lá para descarregar as cargas, não estavam a vir para o Zeor. E quando se observa de onde vêm as drogas e como estão a entrar nos Estados Unidos, percebe-se que mesmo matar todas estas pessoas nestes barcos tem virtualmente nenhum impacto, absolutamente nenhum impacto nisso. À primeira vista, aquilo que estão a comunicar-lhe é uma falsidade. Vamos começar por esse ponto inicial. Isto é quase certamente algo que tem muito mais probabilidade de ser sobre uma operação de mudança de regime na Venezuela. Sim, é esse mesmo. Trump Gary mostrou isso muitas vezes. Vê como estão longe. Estas são lanchas rápidas, não embarcações oceânicas que podem percorrer longas distâncias de milhares de milhas. Tem, creio eu, um alcance de 100 a 200 milhas antes de precisarem de reabastecimento. A quantidade de carga que cabe nelas é bem pequena. Só vi um barco que parecia realmente cheio, até a popa com sacos que poderiam ser drogas. Alguns deles pareciam completamente vazios. Portanto, nem a desculpa esfarrapada serve, porque não parece que houvesse algo neles. Estes barcos seriam maximizados com carga e minimizados com pessoal. E, no entanto, na maioria destes barcos que foram mostrados, há quase nada no barco. Em alguns casos, não há absolutamente nada. Isso por si só já é suficiente para dizer, ok, algo está desesperadamente errado aqui. Não estão a contar-lhe a verdade, mas o que está a acontecer aqui. E com o Gerald R. Ford e todos os seus veículos de escolta, são os destroyers, os barcos de mísseis, todas as coisas que estão com ele, os grupos de assalto anfíbio, de fuzileiros navais que o acompanham, todas essas coisas não têm nada a ver com a interdição de drogas, absolutamente nada a ver. O que eles têm a capacidade potencial para efetuar é operar e realizar ataques na Venezuela. E, naturalmente, sabe que existem muitas forças militares presentes no Caribe. Foram realizados ensaios específicos em Porto Rico, houve expansão de aeródromos, etc., em bases que não eram utilizadas há décadas pelos Estados Unidos em Porto Rico, todas dentro do alcance de ataque da Venezuela. Tudo isto ocorreu tão recentemente quanto na última quarta-feira. Apenas há poucos dias, a CBS noticiou uma reunião na Casa Branca com altos responsáveis militares e o presidente para discutir opções sobre que tipo de ação cinética pode ser feita na Venezuela.
Não contra os traficantes de entorpecentes, nem contra os cartéis na Venezuela. E, evidentemente, pode recordar-se que durante a primeira administração de Trump, ele fez tudo ao seu alcance de uma maneira bastante desajeitada, quase como um erro de principiante, ao tentar realizar uma operação de mudança de regime contra Maduro. Da primeira vez foi espetacular, falhou de forma precisa. Ficamos com uma imagem muito má e Maduro continuou e, na verdade, aumentou e solidificou o seu poder. Agora parece que o presidente diz, ok, não usamos força militar antes, confiamos nas pessoas lá, isso falhou. Então vamos tentar algo diferente agora. Até o momento, na altura em que estou a fazer este vídeo, não foi feito nada. Temos apenas esta declaração feita pelo secretário da Guerra ontem à noite de que isto é para proteger o nosso povo americano. Contudo, isso não foi explicado, ele não disse aqui está a operação e o que isso significa. E ele, Gary, coloca isso de volta se ainda tiver à mão. Desejo salientar algo dos primeiros acontecimentos. O presidente Trump deu ordens para uma ação, isso é significativo. Ele ordenou a ação e o Departamento de Guerra está a cumprir. Até agora, barcos rápidos foram destruídos por drones Predator. Foram eliminados por drones Predator e mísseis disparados lá, não precisa de porta-aviões para isso. Portanto, todo este poder deve ter outro propósito. Não pode ser só para eliminar lanchas rápidas, pois já havia recursos lá embaixo e nenhum era como o que está a ser exibido agora, como mencionei sobre o porta-aviões, os Marines e outros navios de apoio naval. O que é? Bem, vamos dar uma olhada em algo que o secretário da Guerra Rexes disse há cerca de uma semana, quando estava a falar sobre para onde os Estados Unidos deveriam ir e o que deveriam fazer em termos da sua visão global do mundo e do que pode estar por vir. Ele mencionou esta primeira questão aqui sobre o assunto. Bem, vou permitir que ele fale por si mesmo. Não estamos apenas a comprar algo, estamos a resolver problemas de vida ou morte para os nossos combatentes. Não estamos a construir para a paz, estamos a ajustar o Pentágono e a nossa base industrial para uma postura de guerra. Construir para vencer contra os nossos adversários, FAFO, é crucial. Compreendo. Então, além da presunção desse FAFO, está a referir-se a colocar-nos numa posição de tempo de guerra, não a guerra atualmente. E rezo a Deus para que não sigam o caminho de sermos a guerra contra as drogas. Já fizemos isso antes, já estivemos lá, já fizemos e falhou. Há uma razão para o fracasso. Isto não está sequer tão bem planeado, nem está sequer tão ensaiado, nem sequer possui um plano. Uma estratégia como aquela não era ideal, mas tinham uma. Não há nada disso aqui, mas dizem ao povo americano que nos colocam numa posição de tempo de guerra. Agora vemos esta reunião na Casa Branca após a chegada do Ford. Depois de todas as outras movimentações, os navios estão na área após ensaios em Porto Rico para assaltos anfíbios, depois de estarmos em algumas das outras ilhas ligeiramente afastadas da costa da Venezuela. Agora, então, tem esta declaração. E ele foi um pouco mais longe nesse discurso de 7 de novembro, dizendo: é um momento de 1939. Este é um momento comparável a 1939 ou, com sorte, semelhante a 1981. Um momento de crescente urgência. Os inimigos reúnem-se, as ameaças crescem. Sente isso? Eu sinto. Se pretendermos prevenir e evitar a guerra, que é o que todos realmente desejamos, devemos começar a preparar-nos, agora mesmo. Os nossos adversários não estão parados, movem-se rápido, estão a criar e usar novas capacidades a um ritmo que devia preocupar todos os americanos. Cada americano, especialmente os que trabalham no Pentágono e na base industrial de defesa, as suas ambições e intenções são ousadas. As suas ações falam por si e, francamente, por vezes temos sido demasiado lentos a responder. Ouça com atenção. Vamos direto ao ponto. O que eles dizem é que não estão. E esqueça isso. O que ele disse ali é mentira. Não desejamos lutar para tentar evitá-lo. Está a fazer tudo para o tornar mais fácil. Ninguém da Venezuela vem atrás de nós. E quanto às drogas, vamos deixar isso de lado também. É o que ele está a fazer agora. Deixe-me mostrar-lhe. Na verdade, nem vou falar sobre isso. Vou mostrar-lhe o que realmente traz drogas e de onde tudo isso vem. Este estudo foi feito no início deste ano, a 14 de julho de 2025, sobre factos do contrabando de fentanil.
Uma das principais coisas que podem confirmar é que aproximadamente 4 em cada 5 pessoas detidas por contrabando de fentanil, o grande problema no Ziquaririu, aí na fronteira sul, entre outubro de 2018 e junho de 2024, eram cidadãos do ZEU, cidadãos dos Estados Unidos. Os restantes eram, na sua maioria, indivíduos com vistos, cartões de passagem de fronteira ou outra autorização para entrar legalmente nos Estados Unidos num ponto de entrada. Depois chegas aqui e há mais detalhes sobre onde o fentanil é contrabandeado para o Ciporcinua e descobres que é principalmente nos portos de entrada, nas cidades portuárias e locais onde o tráfego é trazido, onde bens chegam de todo o mundo, alguns pontos de controlo, paragem de veículos e portos entre operadores. Observa esta pequena linha escura que consegues ver aqui. Se houvesse um barco de droga, um barco rápido com alcance para chegar ao Zeuara, entraria por um destes entre os portos de entrada. Iria apenas para a costa em algum lugar. Vês que é quase um erro de arredondamento. A vasta maioria entra através dos pontos de entrada. A maior parte disso provém de cidadãos dos Estados Unidos. Portanto, o que importa mesmo, o que isto diz é que todas estas alegações de que isto está a entrar, que explodir estes barcos aqui embaixo é realmente o que nos mantém seguros. Não está a fazer nada do gênero, nem sequer é por aí que entra. Então, está a colocar todo este poder de combate na pequena linha preta, o erro de arredondamento aqui, e mesmo assim aqueles barcos que destruiu nem sequer conseguem chegar aos Estados Unidos. Se fosse para fazer mais alguma coisa, seria com aqueles que estão perto das linhas costeiras, e claro, isso seria com a Guarda Costeira Nacional, não com a Marinha do Zepseuia. Até agora, tudo o que ele disse é uma mentira absoluta, não há qualquer verdade nisso, e no entanto, eles parecem não estar preocupados com isso. Eles pensam que não vais ver um programa como este, que não vais fazer uma pesquisa simples no Google como eu fiz, mesmo para te mostrar aquele assunto, ou que as pessoas simplesmente não se vão importar. E, infelizmente, há muitas pessoas que não se importam. Por quê? Porque o que estão a fazer é mentir. Isso significa que estão a violar a lei, pois não há lei no direito internacional ou no direito americano que diga que o tráfico de drogas é um crime capital que exige, sem qualquer tipo de devido processo, assassinato ou execução. Execução sumária. Não lhe chamem algo mais agradável. É isso que é. É uma execução sumária. Porque temos o que afirmamos ser inteligência que o confirma, embora isso seja altamente questionado e muito duvidoso, pois as evidências sugerem que alguns destes barcos de droga, estes barcos que foram atacados, na verdade, não eram barcos de droga de todo, mas eram outra coisa, não transportavam drogas ou eram embarcações de pesca em alguns casos. Este incidente ocorreu na Colômbia, o que causou grande indignação por lá. De qualquer forma, não é algo que realmente entre no ZEOA. Mas muitos não se preocupam com isso, não se preocupam com a legalidade ou outra coisa. Este vídeo aqui do Dave Rubin de há uns dias é apenas um, mas é simbólico ou sintomático de muitas pessoas e ouvi-as recentemente que estão bem com este assassinato e nem sequer estão preocupadas com a legalidade. Diria que o Zeuara e este presidente deixaram claro que o seu trabalho é proteger o país de ameaças, e é isso que ele faz nesta operação. Quando os malfeitores vêm de barco com drogas, afundamos os seus barcos. Não ficamos numa reunião a perguntar se temos papelada suficiente para garantir que os tipos com fentanil que estão a chegar, não. Simplesmente afundamos os barcos. É bom. É uma vitória óbvia, mas claro, nem todos estão a favor. E agora ouça isto do Guardian. A Grã-Bretanha cessou de compartilhar informações com os Estados Unidos sobre suspeitas de embarcações de tráfico de drogas no Caribe, devido ao receio de que tais informações possam ser utilizadas para ataques letais pelas Forças Armadas americanas. Consegues perceber quão insano isso é? Sim. Lembras-te de como é insano seguir o Estado de Direito e não matar pessoas só porque estão na água, mesmo que estejam a traficar drogas? Talvez estejam a traficar drogas para outro lugar que não os Estados Unidos. Muito do que ocorre nas Caraíbas, como deve saber, termina na Europa. Por isso, uma razão para os britânicos estarem lá é pelas operações de inteligência, etc. Mas por que se preocupar com isso? Por que se preocupar com a legalidade, com a papelada no comitê? Ele ridiculariza. Isso é chamado de Estado de Direito, é seguir o Estado de Direito. Ele não quer fazer isso porque, na sua mente, se estão a traficar drogas, é só matá-los. Matá-los todos. Não se preocupe com a lei.
Não se preocupe em seguir qualquer tipo de procedimento e devido processo legal e todas essas coisas que costumavam ser uma marca do sistema de justiça americano. Isso nos separava daqueles em outras partes. Mesmo nestas partes do mundo, na Venezuela, mesmo em Maduro e seu predecessor Chávez, muitos deles foram frequentemente acusados de não terem devido processo legal e simplesmente matarem pessoas. Foi isso que aconteceu com Duterte nas Filipinas. Sem Estado de Direito, apenas a execução sumária de pessoas acusadas de envolvimento com drogas. E parecia que estava a funcionar muito bem por um tempo. E então, como é que isso resultou? Não resultou muito bem. Pelo que entendo, Duterte está agora preso, a aguardar julgamento por causa dessas execuções sumárias que realizou. Pergunta-se se isso será o caso para algumas das pessoas que estão a ordenar ou a encorajar isso agora, como o irmão Dave Rubin está a fazer. Suponho que isso não seja realmente um crime, mas certamente não será bem recebido nos meios de comunicação e na opinião pública quando virem que alguém está tão entusiasmado em não seguir o Estado de Direito. E estou a dizer-lhe, esse tipo de coisa resulta bem quando é popular. Mas quando, de repente, o Estado de Direito não se aplica ali ou em qualquer outro lugar, ou talvez até num sítio que o afete, as pessoas ficam muito menos entusiasmadas com isso e então querem gritar sobre o devido processo. E não me acusem de algo, porque estou a prometer-vos, quando se permite que as pessoas escapem impunes por violar o Estado de Direito, isso não fica apenas onde está. Não fica apenas limitado àquilo que você gosta e aplaude. Tem uma forma desagradável de se manifestar e espalhar de outras maneiras, e eventualmente voltar até que você, ou alguém que ama, ou algum assunto de que se preocupa, seja agora a vítima do ato sem lei. Porque quando as pessoas conseguem escapar e não existem restrições da lei no próprio governo que deveria impor e aplicar a legislação, é ele próprio quem está a violá-la. As pessoas não param, elas continuam. É a natureza humana. Vimos isso por milhares de séculos. Não somos diferentes dessas pessoas. Enquanto estamos aqui sentados agora, na sexta-feira, 14 de novembro, aquele porta-aviões continua parado na água e todos aqueles navios de apoio ainda não fizeram nada. Não lançamos nenhum ataque e rezo para que haja pessoas suficientes a apontar estas questões, a salientar que isto nem sequer está a tratar de questões de combate ao tráfico de drogas. Isto não é o problema nem a forma de o resolver. E não há justificação para entrarmos noutro país e literalmente matar, capturar ou facilitar a queda de outro governo só porque não gostamos deles. Isso viola todas as leis existentes, até a americana, e é simplesmente antiético e imoral. E leva o nosso país mais fundo para um território sombrio quando nem sequer se importa com o Estado de Direito. E tudo que é popular pode sumir, qualquer um pode morrer. Não é preciso olhar muito longe na história humana para ver que isto quase nunca termina bem. E muitas vezes causa medo entre muitas das pessoas que foram vítimas de algumas destas atividades sem lei. E pessoas amedrontadas e desesperadas podem, por vezes, tomar ações que podem causar mais violência. E isto pode descambar de várias formas, nem vou falar disso hoje. Faremos isso num episódio seguinte, mas mesmo que fizéssemos, além de todas as questões legais, jurídicas e morais, há também o aspecto prático de que isto poderia simplesmente explodir-nos na cara. E se este governo for um indicador do que tem feito até agora, nos cerca de 10 meses desde que foram empossados, há sempre a expectativa de que isto vá correr mal e não funcionará bem de todo. Quase nada do que fizemos foi realmente bem sucedido. Vamos tratar disso depois, mas o ponto é que é uma situação má. Precisamos expandir e partilhar com muitas pessoas. Certifique-se de que todos saibam das coisas más que podem ocorrer. Não sigas este caminho. É mal por todas as razões. E não existe absolutamente nada. Permita-me enfatizar isto. Não existe qualquer benefício para nós, nem em interromper o tráfico de substâncias ilegais, nem em tornar o hemisfério mais seguro para nós. Nada. É tudo potencialmente prejudicial. É isso que temos. E depois há questões emocionais, psicológicas e morais que podem piorar. Esta é a conclusão que precisam entender. Quero mesmo enfatizar isto hoje. Não sigam por este caminho, é mal para a América.